Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E junto delas vem acompanhado um problema, um dilema apontado precisamente por Suguru Geto. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Ou você é o Satoru Gojo porque é o mais forte? Essa frase é direcionada ao Satoru, mas no geral ela acompanha e amaldiçoa qualquer um que cumpra o arquétipo do mais forte. É a pessoa que define o poder que ela tem, ou o poder que vai acabar definindo a pessoa. Satoru nasceu destinado a ser o mais forte. Só o fato dele existir já impactou o mundo de Jujutsu Kaisen de tal forma que o próprio universo deixou as maldições mais fortes para balancear o nível de poder acumulado em uma só pessoa. Isso porque Satoru pertence ao clã Gojo, um dos mais fortes clãs de feiticeiros, e foi o único a herdar nos últimos 400 anos as duas habilidades exclusivas do clã simultaneamente, o Limitless e o Six Eyes. Mas não só isso, porque ele também tem muita energia amaldiçoada, ele sempre foi muito inteligente desde criança e dominou com os anos inúmeras outras habilidades, como a expansão de domínio e o Mugi. Tudo isso combinado criou o feiticeiro mais poderoso da época moderna e chamou a atenção dos olhos do mundo inteiro pro potencial daquele garoto que só viria a se fortalecer mais ainda. Só que mesmo com tantos holofotes apontados para ele, Gojo é solitário. Todo o poder que ele possui o condenou a ser uma pessoa solitária. Afinal, se você tá num patamar acima de todas as pessoas, como você pode conviver com elas? E é disso que se trata a frase do Geto, quando ele se despede e encerra a amizade entre os dois. Satoru só tá desempenhando o papel do feiticeiro mais forte, seguindo regras e fazendo o que faz porque é sua obrigação dentro da sociedade Jujutsu, ou a força que ele tem é somente um reflexo de quem ele é e seu poder não define seu caráter? Gojo é preso nesse dilema. Ele vê a injustiça da sociedade Jujutsu, ele presencia toda a corrupção dentro do sistema e mesmo assim é incapaz de fazer qualquer mudança. Ele podia simplesmente matar todo mundo no poder, mas ele sabe que isso não resolveria de verdade. Além disso, Gojo perde inúmeras pessoas que ele admira sem poder fazer nada, apesar de ser o mais poderoso. Esse desequilíbrio causado pela sua presença no mundo, misturado com o fato de que ele não tem controle sobre nada, o poder que ele acumula junto com a impotência de causar uma mudança significativa, tudo isso é a causa da solidão de Satoru Gojo e as raízes do problema que aflige o arquétipo do personagem mais forte. Um desses personagens é o Goku. Ok, eu sei que tem figuras muito mais fortes dentro do universo de Dragon Ball, tipo o carinha que está dos dedos e apaga o universo, mas vamos analisar os combatentes, aqueles que sempre estão lá movendo o enredo pra frente, o que o Goku obviamente faz porque ele é o protagonista. A verdade é que o Goku sempre vai ser o mais forte, ao mesmo tempo que ele nunca vai poder ser o mais forte. Isso porque a proposta do personagem do Goku e a premissa de Dragon Ball em si é dependente disso. O Goku vai estar sempre treinando, uma ameaça nova vai aparecer, meteu o sarrafo em geral, ele vai falhar e por isso vai treinar mais ainda, chegando no ponto de finalmente derrotar esse adversário, até outra ameaça nova aparecer e o ciclo se repetir, com a escala desses inimigos novos sendo cada vez mais absurdas para alcançar os níveis já absurdos de poder do Goku. O interessante, na verdade, é que o Goku vê essa evolução interminável com otimismo. Esse amor por lutar seria um traço natural dos Saiyajins, mas o Goku sente um amor ainda maior. Ele nunca deixa de acreditar no seu próprio potencial e não desacredita na força dos seus aliados e até dos seus inimigos. E sempre que ele é superado, ao invés de ficar com medo ou com raiva, ele parece sentir mais gosto pelo desafio. Porque comparado a outros Saiyajins, como o Raditz, o Nappa ou o Vegeta, que querem lutar exclusivamente para vencer, Goku luta para testar seus limites. Nesse caso, ele é o mais forte por ser o Goku e não o contrário. Afinal de contas, quando o problema bate na porta, mesmo com tantas outras figuras poderosas disponíveis, é o Goku que aparece para ajudar. Bem, seria o caso de alguém que o caráter define a força, qual seria um bom exemplo do contrário? Bob é um estudante que sofre das dificuldades do cotidiano. Ele tem ansiedade social, passa certo aperto para fazer amigos, gosta de uma garota, tem que estudar para o colégio e é uma bomba atômica ambulante. Seus poderes psíquicos são diretamente ligados às suas emoções, e conforme ele fica mais emotivo, representado por uma contagem de 0 a 100, seus poderes ficam mais difíceis de controlar. Com medo de machucar os outros e de que esse potencial destrutivo dominasse sua cabeça, Mob reprime seus poderes, portanto seus sentimentos.
Só que depois de anos sufocando desse seu lado, acaba que as emoções negativas vão acumulando e ele inevitavelmente estoura. Aquele lado que ele tanto reprimiu literalmente toma posse do seu corpo. E cada um dos seus amigos e até antigos inimigos precisam aparecer e enfrentar ele. Não para derrotar o mob, mas para colocar senso de volta na sua cabeça. É isso que acontece quando o fato de ser o mais forte domina completamente o usuário, tirando sua individualidade e tornando ele uma máquina de destruição sem objetivo, uma força da natureza. Só que Mob Psycho demonstra uma coisa sobre ser mais forte do que os outros, que no fundo não importa. Essa lata, por acaso conseguem fabricá-la? Seriam capazes de cultivar os vegetais que estão nesse sanduíche? A porta de vidro que quebraram, vocês conseguem consertar? Já pensaram em usar seus poderes para ganhar um sorteio e dar o prêmio para alguém? Quero dizer que estão cometendo um grande erro, pensando que são especiais por causa dos seus poderes. Deviam perceber que só conseguem sobreviver por causa da ajuda dos outros. Ser o mais forte não vai te ajudar a lidar com fora ou arrumar uma carreira. Ser o mais forte pode até representar que você seja mais capaz, mas isso não te torna melhor que os outros. Foram as pessoas que o mob conheceu e ajudou no caminho as responsáveis por parar sua versão descontrolada. E eles não tiveram essa boa vontade porque ele é o mais forte, e sim porque ele demonstrou estar disponível para cada uma delas. O mob mostrou até para os mais orgulhosos que no papel você pode estar um nível a mais que o resto das pessoas, mas ainda é dependente de cada uma delas. A única coisa que Mob demorou para aprender é que aqueles sentimentos caóticos não passavam de uma das várias facetas que formam ele mesmo. Assim como o Mob feliz, o Mob triste, o Mob envergonhado, o Mob esforçado, seu potencial é somente mais uma parte do que torna ele Shigeo Kageyama. O mesmo criador de Mob Psycho escreveu outra história que também retrata sobre a solidão e a perda da individualidade por causa do poder. Talvez você já saiba do que eu tô falando. Aliás, eu tenho que agradecer porque o canal bateu muito forte a meta do vídeo anterior. Muito obrigado por todas as palavras de carinho que vocês mandaram. E se você quiser ajudar o canal a crescer, dá um like e se inscreve. Enfim, esse outro anime que eu tô falando é Saitama é um caso que se difere do resto dos personagens dessa lista, porque ele não nasceu com alguma habilidade ou característica especial que faz dele naturalmente mais forte. Porque ele não nasceu com alguma habilidade ou característica especial que faz dele naturalmente mais forte. Até certo ponto, ele só era um trabalhador comum, mas com um sonho, o sonho de ser um herói. O que ele fez foi levantar a bunda da cadeira e treinar do zero para virar então o cara de uma lapada só. A coisa é, depois dele se tornar forte o suficiente para derrotar qualquer um, o que antes dava tanto ânimo para ele se tornou banalizado. Saitama não vê mais graça em enfrentar os monstros porque nenhum deles apresenta um desafio, nem tem vontade de subir nos rankings da Associação de Heróis, e por isso o público não reconhece nem valoriza seu poder. Porque uma coisa que One Punch mostra é que sistemas de classificação são uma merda. Pessoas com talento não são reconhecidas, muita corrupção é varrida para debaixo do tapete, e todo o sistema faz os heróis se preocuparem mais com os níveis de poder do que propriamente cumprir o papel de herói, já que o prestígio e a fama sobe a cabeça. E aqui eu revelo que eu não queria enfatizar somente sobre o Saitama, mas também sobre aquele considerado o homem mais forte a pisar na Terra, King. King é uma farsa. Sempre que aconteceu o ataque de um monstro perto dele, foi o Saitama que salvou o dia, mas por pura coincidência, o King recebeu todo o crédito. A realidade é que ele não fez absolutamente nada e só é muito cagado mesmo. Isso cria um contraste interessante entre ele e o Saitama, porque ambos passam por problemas diferentes vindo de serem os mais fortes, entre aspas. Saitama, que é forte de verdade, chegou num patamar tão alto que a maior parte dos desafios se tornaram irrelevantes. E a vida ficou entediante por causa disso, porque, né, ele teve que se contentar com a rotina de uma pessoa comum de novo. Enquanto isso, o King, que é falsamente considerado o mais forte, é visto mais como essa figura inalcançável de poder pelas pessoas, até mesmo pelos monstros, do que como um ser humano, sendo que ele só quer jogar videogame e ficar na paz. De certa forma, são os problemas que o Gojo passa, mas dividido entre os dois, o fardo de ser o mais forte e o fardo de ser conhecido como o mais forte. A questão é que todos que eu citei até agora são pessoas do bem. O que acontece quando o personagem mais forte
morte está do lado escuro da força, quando ele nasce já reivindicando o mundo como seu. Pois Meruem nasceu mais forte, mais ágil, mais inteligente que qualquer ser humano ou formiga quimera. E ele já começa afirmando seu poder, causando a morte da própria mãe, a rainha das formigas, porque ele queria nascer mais cedo e abriu a barriga dela à força. Ele foi zerado como rei, para subjugar todos aos seus pés como o rei que ele foi feito para ser. Nesse ponto, Meruem mata com indiferença, maltrata seus subordinados e pretende cultivar os seres humanos como gado de consumo para sua espécie. O humano não tá nem aí pra vida, mas essa visão de mundo vai mudar assim que ele conhece uma garota, campeã de Gung, chamada Komugi. Depois do rei convidar inúmeros profissionais de vários jogos de tabuleiro para seu palácio, lendo as regras dos jogos na hora e vencendo cada um deles, Komugi é a única que ganha, e isso deixa ele indignado. Como uma garotinha cega e completamente frágil é capaz de derrotar o rei? E ela passa a ganhar rodada após rodada e chega ao ponto do rei se arrepender de ter subestimado ela. Porque Komugi ensina algo que ele não havia sentido até então: compaixão. Ele começa a questionar seu propósito como rei, seu desrespeito pela vida dos outros e seria inclusive arrancar o próprio braço, como forma de demonstrar vergonha e respeito por ela. Mas o fim de Meruem é verdadeiramente trágico. Depois da luta contra aquele que seria o representante mais forte da humanidade, Meruem é vítima de uma bomba de destruição em massa, e sobrevive, inicialmente pelo menos, só para morrer uma morte lenta do veneno dela. O rei não morreu por uma luta de força bruta, mas sim por táticas sujas da humanidade. E desde a primeira vez que ele perdeu para Komugi, até o intervalo angustiante que precede sua morte na companhia dela, Meruem questiona o valor da vida. Se mesmo sendo mais forte, uma garotinha frágil tem o potencial não só de humilhar, mas também de transformar ele, como ele podia tratar os outros como inferiores. Só que mais uma vez, mesmo Meruem sendo o antagonista, é um caso de alguém que muda de opinião quanto ao dilema do mais forte. É mais um que acreditava que a força era o mais importante e depois começa a acreditar em valores morais, etc, etc. Eu quero saber um personagem que bate no peito e persiste com confiança de início ao fim no lado do dilema de que a força tem que moldar a pessoa. Então eu vou falar sobre outro rei, o rei das maldições, o mal encarnado de Jujutsu Kaisen, Sukuna. Enquanto Gojo é o mais forte da modernidade, Sukuna é o mais forte da história. E Sukuna é o único que não muda de opinião, que coloca poder e dessa forma ele mesmo no pedestal. Claro, ele não é burro, ele entende os conceitos de amor, de compaixão, mas prefere descartar. Só que no mundo violento como o de Jujutsu, ele julga que a força é o que vai te levar mais longe. Violência não é a resposta, é a pergunta. E a resposta é sim. E nisso ele se difere de todos os outros, principalmente de Gojo. Mas aí eu retomo, porque desde o começo do vídeo eu trouxe uma pergunta que não respondi até agora. Qual a resposta do Gojo para a pergunta do Geto? Qual é o lado que ele toma no dilema do mais forte? E qual a diferença para a abordagem do Sukuna? Por ter ficado sob a vigilância da sociedade Jujutsu desde cedo, Gojo simplesmente fazia o que era mandado. Só que ele percebeu que o problema daquele mundo não eram as maldições, era o sistema. E o ponto que fez o Gojo ter certeza dessa visão foi quando Geto se virou contra ele e quando ele adotou o Megumi. Quando ele presenciou a injustiça da sociedade na pele e quando ele percebeu que a próxima geração poderia trazer um futuro melhor e ela mudaria o mundo de Jujutsu. Então ele decidiu tomar essa decisão de ser um professor e moldar a juventude, porque apesar de ele não conseguir fazer nada contra o sistema corrupto não consegue fazer nada contra ele, justamente porque ele é o mais forte. Ou seja, ele é o mais forte porque ele é Satoru Gojo, e ele vai muito além da sua força. Sukuna, por outro lado, simplesmente desistiu de todo o resto que não fosse poder. Ele lutou contra feiticeiros cada vez mais fortes, era brutal, nos dava valor à vida e continuou nessa filosofia até fazer a humanidade praticamente inteira o cultuar como um deus só para que ela não morresse. Sukuna acredita que os fortes, inteligentes e capazes precisam estar no topo da hierarquia, enquanto a fraqueza e sentimentos associados a ela atrapalham o desenvolvimento da sociedade. Porque Sukuna quer que a grandeza seja mantida, coisa que foi alcançada por vários impérios, mas que desabaram com o tempo, porque os fracos não são capazes de manter tal grandeza. Na visão dele, o sistema tem, ou melhor, vai ser operado exclusivamente na base da força, e os fracos não vão ter escolhas não aceitar que são piores. Prevendo isso, para ficar no topo da cadeia, Sukuna resolve ser o mais forte. Ou seja, ele é o Sukuna porque ele é o mais forte, mas sua força vai além de qualquer outra. Então eu consegui as respostas que eu queria.
Sukuna é o exemplo daquele que bate no peito e realmente acredita que a força é o mais importante, enquanto a resposta do Gojo pro dilema é persistir através de morais muito mais complexas do que a força por si só. E tantos outros personagens passaram por dilemas similares e tiveram suas formas de lidar com eles, seja criando laços e fazendo amizades, retornando às suas rotinas normais ou abraçando a luta e o pacifismo. O inegável é que o dilema, mesmo que abafado, vai estar sempre presente, amaldiçoando a existência do mais forte. Uma pergunta que ficou me cutucando de início ao fim quando eu fazendo esse vídeo é: se todos os personagens que eu citei saíssem na mão, quem ganharia? Eu acredito sem dúvida que seria o King, mas façam suas apostas nos comentários. Aproveita, dá um like e se inscreve que ajuda muito. Valeu!